E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje a saga dos X-Men. Vamos dar uma conferida aí nas edições 9 a 12. Já tem um vídeo aí no canal, comento lá sobre as 8 primeiras edições, o que teve de bem legal, interessante ali, que me chamou bastante atenção. Lá eu reli algumas histórias que eu tinha lido na época em que eu ainda era criança ainda. Concluí algumas histórias que eu nunca tinha visto o final, então assim, foi bem massa. E vamos dar um confere aqui nessas últimas 4 edições. Vamos ver o que tá pegando aqui de interessante. Aqui na edição 9, continuação aí da fase da Tempestade aí, Morte em Vida, né? Morte em Vida 2 aqui, que trata aí da Tempestade ter perdido os poderes, né? Ter perdido, entre aspas, eles arrancaram os poderes dela, basicamente, né? Tinha o Forge envolvido e tudo. E essa edição aqui, essa história, cara, tá muito da hora essa fase da Tempestade aí. Acho que, tirando o visual, esse cabelo moicano aí, acho que isso aí ficou meio exagerado, mas de resto tá tranquilo. Traz aí The Uncanny X-Men 194 a 198 e Power Pack 12, né? Que é o Quarteto Futuro. Aí o Nimrod e a equipe trabalhou nessa edição. Primeira história aqui traz o Nimrod aí, Nimrod atacando aí o Fanático, mas com a ajuda aí dos X-Men, ele acaba conseguindo se safar. Uma história bem da hora aí, cheia de ação. Os X-Men e o Fanático aí cortam dobrado aí para poder enfrentar o Nimrod, mas acabam se dando bem aí graças à Vampira, que absorve o poder de praticamente todo mundo ali. E aqui o Power Pack, uma história aí num crossover aí com os X-Men. Basicamente uma das Morlocks acaba perdendo o filho dela e eles vão lá e sequestram essas crianças aqui, né? Pra poder substituir, né, os filhos que ela perdeu. E os X-Men acabam indo lá em resgate deles e tudo mais. Uma história bem da hora. Aqui uma história aqui tratando aí do desenvolvimento do professor Xavier. História legal também, ele acaba, enquanto ele tá dando aula ali, prevendo ali que... Prevendo não, né? Escuta ali que alguém tá querendo atacar uma certa pessoa, né? Mas ele acabou não conseguindo identificar quem seria a vítima nem nada. História legal também. E aqui uma história aqui dos X-Men, basicamente o Colossus e a Kitty Pryde ajudando o Arcade. História bem legal também. E por fim, Morte em Vida número 2. Traz desenhos aí do Winsor Smith, cara. O cara manda muito bem. Tem mensagem ainda muito abalada aqui pela perda dos poderes, que a gente conhece mais aí do passado dela também. Uma história bem da hora. Aqui a saga dos X-Men número 10. Uma edição aí do Noturno, praticamente. História em 4 partes, publicada em Nightcrawler de 1 a 4. Traz também The Uncanny X-Men 199, mais uma história curta ali no final. Deixa eu ver, uma história curta? Acho que não é uma história curta não, pra falar a verdade. Realmente não é uma história curta não. Essa história aqui, cara, ela é bem humorada,
o Noturno acaba sendo teleportado aí para outra dimensão, enquanto tava ali com a Kit e a Iliana, né, irmã do Colossus. E, cara, lá ele se vira, vive um monte de aventuras, cara. Uma história assim bem humorada, bem divertida, sabe? Não era uma história que eu esperava que ela fosse ser publicada aqui nem nada, não, porque ela não sei se ela vai ter algum desenvolvimento futuro por conta dos eventos aqui, né? Mas enfim, o Panini publicou, foi uma história legal. Eu digo isso pelo seguinte, pessoal, a questão de talvez ela ter ou não um desenvolvimento, porque assim, eu estava esperando que fosse ter mais The Uncanny X-Men aqui nessa edição aqui, mas acabou que nem teve, né? E assim, aí veio essa história aqui que meio, tipo assim, ela não tá meio que em contexto nenhum aqui, não trabalha desenvolvimento, assim, realmente de ninguém, né? É basicamente uma aventura, assim, fechadinha, né? Mesmo sendo uma boa história, né? Não era bem o que eu tava esperando, não, mas a história foi legal. E assim, acaba que a Panini tem publicado muitas vezes algumas histórias que, assim, que eu achava que seriam, assim, meio fracas ou qualquer coisa do tipo, mas no geral são muito boas, sabe? São bem legais de ler. Essa história aqui, por exemplo, né, assim como aquela Wolverine Kit Pride, que saiu acho na edição 5 ou 6, né? Lá, por exemplo, é uma história aí do Wolverine com a Kit, mas que ela tá bem ali dentro do desenvolvimento dos personagens ali, né, do Chris Claremont como um todo, né? Essa história aqui, por exemplo, ela nem é do Chris, se eu não me engano, cara. Exatamente, é do Dave Cockrum, exatamente, escrevendo e desenhando. Então, assim, eu não sei se essa história, por exemplo, ela vai ter um desenvolvimento posterior, né? Vai ter alguma relação posterior com alguma coisa. Mas a história é legal, cara, sabe? Assim, realmente ela me surpreendeu ali por ser uma história bem legal. E aqui mais uma história aí, tendo a Rachel aí como principal, mas tem alguns eventos bem legais aqui. E aqui vem a terceira história dessa edição aqui, que tinha sido publicado já a história da Fênix e do Noturno, mas não tinha sido publicada a do Homem de Gelo. Aí aqui veio a história dele ali com desenhos do George Pérez, história em preto e branco, história bem legal. Mostra o Homem de Gelo, se eu não me engano, acho que ele tá na costa oeste, estudando e tudo mais lá, cara. E assim, uma aventura bem legal ali na faculdade. E aqui vem uma edição também, cara, muito massa. Gostei bastante da história aqui. Os desenhos também. Traz aqui um crossover aí dos X-Men com os Novos Mutantes em Asgard, dando uma continuidade, cara, para aquela história de algumas edições anteriores ali, em que os X-Men, junto com a Tropa Alpha, acabam enfrentando o Loki. História muito da hora também, aquela lá. E essa daqui ficou muito boa. Desenhos aí do Arthur Adams. Cara, o cara manda muito, viu, velho? Mandou muito bem aqui na arte aqui, detalhamento e tudo, sabe? Até o layout aqui, os cavaleiros aqui, né? As guardianos e tudo assim, ficou bem interessante. Essa pegada mais viking, né? Pelo menos a concepção, né, que dão dos vikings, né, cara? É uma história bem da hora essa daqui, pessoal. Todo o arco aqui, o desenhista é fenomenal, cara. Tem a Miragem, que acaba meio que se tornando uma Valkyrie aqui também. Todo mundo aqui acaba sendo afetado aqui de alguma forma aí pela parte mágica de Asgard, né? Mágica e mística de Asgard. Então, assim, história muito boa.
Aqui vem dois contos, né, como diz ali, dois contos clássicos dos X-Men. Mostra aí duas histórias curtas aí do Magneto, uma delas até no Brasil. É legal, dá pra gente ter um entendimento maior aqui do personagem aqui com essas duas histórias. É bem interessante realmente aqui elas duas. Apesar de que elas, se eu não me engano, elas são duas histórias que além de curtas, elas estão 2 anos à frente, pessoal, do que está sendo publicado aqui, né, cronologicamente, sabe? Então, assim, basicamente a Panini aproveitou o espaço aqui e colocou essas duas histórias. Eu entendo que nessas duas edições aqui a Panini não queria publicar a The Uncanny X-Men número 200, até porque é uma história maior e tudo, né, que traz aí o julgamento do Magneto. Então ela acabou colocando outras histórias aí, né? No geral, como eu disse, né, mesmo eu às vezes assim olhando para a história e pensando, cara, o que vai vir aí? Vieram boas histórias, sabe? Histórias excelentes ali, mesmo as que não são de The Uncanny X-Men, essa do Noturno ali, por exemplo. Mas assim, tem esse porém aí, né? De que às vezes ela publica algumas histórias ali que tá 1 ano à frente, 2 anos à frente, sabe? Essa edição aqui mesmo também tem uma história desse tipo ali que, cara, poxa, pra que publicar essa história agora, sabe? E aqui, no meio desse contexto aqui, sei lá, pra mim não fez muito sentido não curti muito. Mas beleza, por exemplo, essa história aqui, ó, Nas Sombras da Alma. Uma história de julho de 87. E a gente está pegando histórias aí do final de dezembro de 85 e o começo de 86, por exemplo. Aí publica essa história aí assim, sabe? Podia ter publicado outro volume, outra edição de The Uncanny X-Men, ao meu ver. Sabe? Porque é uma história assim, não era lá grandes coisas nem nada, uma história ok no máximo. Sei lá, pra mim não acrescentou muito. Aí que traz o julgamento do Magneto, né? Ele acaba aceitando aí ser julgado, né? Obviamente, né? Porque quem ia conseguir parar o cara por vários crimes ali contra a humanidade e tudo mais, né? Mas tem muita coisa aí dentro do contexto e por aí vai. Então, assim, é uma história bem interessante também. Gostei dela como um todo. Trabalho o desenvolvimento aí do Xavier também. E aqui vem a tal da história aí que está 1 ano e meio à frente das outras. Basicamente aí tem um ser de outro planeta aí que acaba vindo para cá. Os caras acabam entrando ali na ilha onde ele tava e, sei lá, desembola uma história toda estranha aqui, mas assim, é uma história ok, sabe? Mas eu preferiria muito mais que tivesse uma outra história de The Uncanny X-Men aqui nessa edição, trabalhando o desenvolvimento ali do que a gente já tá vendo ali, né, pós julgamento ali do Magneto. Aqui, por exemplo, né, o Xavier vai acabar que ele vai para o espaço, devido a alguma sequência de fatores ali, e a liderança dos X-Men, né, ali vai ser decidida ali entre o Ciclope e a Tempestade. Tempestade sem poder nenhum, cara, sabe? Nasce o filho do Ciclope com a Madeline Pryor. Então, assim, acaba acontecendo os trem ali, sabe, velho? Eu, sinceramente, cara, não sei muito bem como que a Tempestade conseguiu derrotar o Ciclope, não, velho. Tanto na questão física, né? Mesmo assim, vamos supor que se fosse lutar sem poderes nenhum. Cara, não dá pra Tempestade enfrentar o Ciclope na questão física, não, cara. Sabe, velho? Não adianta ser muito otimista nem nada, não. Nem tentando contar com a sorte demais, que é meio cabuloso, sabe? Mas aqui o Claremont colocou um contexto aqui e tudo mais aqui, basicamente inventou uma desculpa, sabe, cara? Mas beleza. Sei lá, vamos ver o que vai vir pra frente, né? E aqui vem uma história também bem da hora aqui, da Rachel, né? Aqui com todo o poder de Fênix dela, tentando matar o Beyonder, cara. Aí trabalha aqui a história do Beyonder aqui, ele já tá na Terra, tá com uma forma humanoide aqui, uma forma humana, né? Na verdade, tentando compreender, né, os terráqueos, né, de um modo geral, né? E é uma história interessante, né? A forma como ela desenvolve e se encerra aqui, o próprio Beyonder, né? O que ele acaba vendo, sabe, velho? É uma história bem legal, até pra própria Rachel também, né? Ficou bem da hora essa história aqui de um modo geralzão mesmo, sabe? Tirando aquela história ali que tá 1 ano e meio à frente, né? Essa edição aqui, ela foi muito boa mesmo, sabe? Mas, cara, enfim, né? Dando uma conferida aí, acabamos de conferir essas 4 edições. E eu tô quase parando com esse título,
sem brincadeira, mesmo com histórias que têm me surpreendido assim, pela qualidade e tudo mais, cara, eu tô quase parando pelo seguinte. Quando eu peguei a saga, né, veio várias histórias ali que eu li alguma coisa, né, uma coisa ou outra ali, mesmo que incompletamente, né, mas veio boas histórias e tudo ali, eu completei bastante coisa legal que eu queria ter tido completo já há muito tempo, mas agora tem vindo umas histórias ali que, assim, mesmo elas tendo uma boa qualidade ali, não é bem nada do que eu realmente estava procurando dos X-Men. O que eu realmente gostaria de estar lendo dos X-Men agora, né? Se for continuado sendo publicado em saga, tá bem pra frente ainda. Eu dei uma olhada ali no que deve vir ali, Faz Inferno e mais algumas outras histórias ali, cara, e sim, tô muito interessadão. Um brother aí, o Daniel, que eu já até citei outras vezes aí, recentemente aí ele estava lendo aí a Saga Inferno naquelas 6 edições da Panini de mais de 200 páginas. E, cara, basicamente a percepção dele que é que inferno é ler aquilo ali, cara. Ler pelo menos naquelas 6 edições ali onde traz tudo, né? Bastante coisa mesmo. Falou assim que a história demora muito para desenvolver, sabe? É muito personagem envolvido, trabalha muita coisa e nada desenvolve, né? Então, assim, eu nunca tive muita vontade de ler essa história, sabe? Então, possivelmente, cara, eu devo pegar até a edição 14, porque eu vi que na edição 14 eles vão trabalhar ali uma história ali com o Longshot, que é um personagem que eu gostava bastante quando eu era moleque ali. As poucas histórias que eu li dele eu gostei. Depois eu já não sei, cara, se eu vou continuar pegando o título ali, né? Por essas questões. Não tem nada ali realmente do que tô realmente esperando, né? Mais pra frente, cara, aí pode até ser, eu vou continuar de olho, né? Se o título continuar, eu espero que continue, né, cara? Aí pode ser que eu volte sim a pegar aí a saga dos X-Men mais pra frente. Talvez aqui em a saga dos X-Men, pode ser que a saga Inferno ela esteja ali mais contida, né? Então, assim, talvez ela fique mais direta, né? Nos acontecimentos e tudo, ele fique mais de boa de ler ela, né? Nas 6 edições lá da Panini, lá com mais de 200 páginas cada uma, é pesado, viu, cara? Não sei se são 6 ou se são 4 edições, cara, mas enfim, é bastante coisa. Eu acho que são 6 mesmo. De resto, pessoal, as minhas impressões aí de a saga dos X-Men é que o roteiro é muito bem desenvolvido, o Claremont manda muito bem, as histórias extras aí que a Panini publicou também foram bem da hora. Desenhos, cara, oscila, né? É o Romita Júnior desenhando, cara. Tem hora que ele mantém ali o estilo dele ali, assim, né? O estilo dele aqui dá pra ver, né, que ainda tá meio em desenvolvimento, né? Até do que a gente viu nos anos seguintes, né? Então aqui ele tinha um estilo até interessante ainda, mas tem hora que parece que o cara tá com preguiça de desenhar, velho. Aí ele esquece, né, proporção facial e tudo, sabe? E faz umas posturas horríveis, sabe, cara? Sei lá, não sou muito fã dele não. E ele é o desenhista mais recorrente aqui, cara. Mas às vezes quando a gente encontra aí o Winsor Smith aí, uns caras bem cabulosos aí, né? O Pérez aí, de vez em quando, sabe? Então, né, desenhos tá razoável pra mim, o desenvolvimento é legal, gosto. Não é tão, assim, natural quanto o da saga do Superman, né? A saga do Superman, inclusive, tinha desenhistas ali, cara, magníficos. Eu acho que de todas as sagas que eu li aqui, os desenhistas recorrentes ali da saga do Superman, cara, estavam dando um show absurdo, cara. E foi cancelado, né? Mas, assim, bem na hora, cara. Mas por essa questão aí, né, do que vai vir pra frente aí, provavelmente eu vou acabar parando de pegar a saga dos X-Men aí próximo da edição 14, né? Vou dar uma conferida certinho ainda. Mesmo as histórias tendo sido boas, né, cara? Eu acho que eu prefiro parar de pegar e ler alguma coisa que eu acho mais interessante do que ficar pegando um título ali mais para ficar completando mesmo ou ter todas as edições ali, sei lá. Bom, no mais é isso. Ainda tem vídeo aí de edições da editora 85 para vir. A saga do Homem-Aranha, junto com a saga do Flash. Vou fazer um vídeo ali, vou trazer as duas edições. A saga do Aranha a gente vai dar um confere nas duas primeiras edições. E a saga do Flash é só um overview ali, porque eu também não li ainda. Só para dar uma conferida na edição. No mais então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado quem assistiu. Se gostou, deixa um like. Tamo junto, até a próxima. Valeu!